Bom, beleza. Deixa eu só dar uma... Isso. Beleza. Então, estamos lá, né? Foi a prova para todo mundo aí igual, né? Então, não tinha nem sentido fazer diferente, fazer muita diferença aqui não. Então, o paciente nesse JMB aqui, de 47 anos, sexo feminino, masculino, casado, trabalhador rural, então comparece ao serviço de saúde no dia 21/4/2020, com queixas de corrimento peniano, caroço na virilha e ardência e vermelhidão no olho esquerdo, além de mal-estar geral. Bom, beleza. Então relata a relação sexual desprotegida há 5 semanas. O corrimento peniano começou após 5 dias do contato sexual. O caroço na virilha se manifestou há 3 dias, juntamente com a irritação ocular. Bom, aqui, obviamente, quando a afecção ela ocorre em algum órgão genital, a primeira coisa que a gente tem que inquirir para o nosso usuário, né, o paciente, seja lá que vocês estiverem acompanhando, às vezes o indivíduo vai lá na farmácia, muitas vezes a farmácia é o primeiro local de contato para ele falar disso, né? Aqui, ó, um detalhe importante a ser chamado, né? O sujeito é casado, né? Provavelmente ele não pegou isso da esposa. Então, aí acontece, muitas vezes, é muito comum, em primeiro lugar, ele ir numa farmácia antes de ir no médico, sabe? Porque às vezes chega no médico, vai falar que ir no médico é muito mais complicado, marcar. Então, é muito comum esses indivíduos aparecerem na farmácia antes mesmo de procurar o médico, tá? Então, vai lá, né, e fala desse quadro. Então, basicamente, algumas coisas aqui que a gente tem que ficar atento, né? Primeiro, as queixas dele. Primeiro aqui de corrimento peniano, né? Na verdade, uma secreção peniana. Caroço na virilha. Caroço está colocado entre aspas aí, porque normalmente é como o pessoal fala, né? Ardência e vermelhidão no olho esquerdo. Então, aí também unilateral, né? Muito bem. E aqui algumas outras coisas que são fundamentais da gente prestar atenção. Por exemplo, né, o tempo que ele teve da última relação sexual aí desprotegida. Então, 5 semanas, né? Outra, quando que começou essa secreção peniana? 5 dias após o contato sexual. Então, foi logo depois. Entretanto, o caroço na virilha se manifestou há 3 dias. Significa que foi 21, 20, 19, entre 18 e 19, né? De abril. Beleza. Essas datas aí eu inventei, né? É aquele negócio, você pega um pedacinho de caso de verdade, mistura com outras ideias aí. Bacana. Então, manifestou, né, há 3 dias só. Então, quer dizer, já tem um período maior, né? Então, próximo aí de 5 semanas de quando ocorreu a infecção. Ou melhor dizendo, a relação sexual, né? Provavelmente foi a infecção. E isso também está aparecendo, a irritação ocular também apareceu nesse período. Então, se a gente lembrar aqui dos casos que nós vimos, nós temos alguns que são provocadores, vamos dizer assim, dessa secreção peniana. Então, era basicamente 2, né? 2 casos que nós tínhamos aqui, que seria as uretrites, né? Lembrando, seria com a possibilidade de uma das 2 uretrites. Então, poderia ser uretrite gonocócica, e a uretrite não gonocócica. Então, essas 2 estão no páreo, né? Não gonocócica. As 2 estão no páreo.
Por quê? Olha só, esse corrimento que começou, essa secreção que começou a aparecer 5 dias após o contato sexual, se enquadra muito mais na uretrite gonocócica, não é isso? Porque o período de incubação dela é mais curto, né? Então vai aí até 10 dias para o aparecimento, começar os sintomas, mas geralmente fica entre o quarto e quinto dia. Então tá aí dentro da faixa de incubação da Neisseria gonorreia. Ao passo que as outras manifestações, por exemplo, caroço na virilha, né, essa aparecimento desse nódulo na virilha aí, essa irritação ocular, né, e aí quando você olha, faz o exame clínico no paciente, né, também lá aquela região aqui bem inflamada, é tipo uma íngua, só que com a projeção muito grande, muitas vezes isso aqui costuma supurar, né, sair daqui né, começar a vazar secreção por aqui também, né, rompendo a pele. O olho, aquela manifestação bem vermelha, né, parecendo um negativo do que geralmente aparece, né, porque quando a gente olha o olho aqui, você vai ver os vasos sanguíneos em vermelho e o restante um pouco mais claro. Aqui está justamente o contrário, né? Estão vendo aqui, né, uma, uma manifestação bem de edema, de processo inflamatório aí, bem presente. E segundo e terceiro, penso com corrimento aqui, e esse corrimento, um corrimento leitoso, né, mais escuro, aparentemente mais purulento, e a princípio está relatado que já está mais tempo, que é mais, né, provavelmente mais abundante, porque quando é da uretrite não gonocócica, raramente o indivíduo consegue, ao fazer a espremendo aí o pênis, tirar uma gota assim, né? Então, isso normalmente está batendo mais com uretrite gonocócica. E esses dois casos aqui, né? Esse principalmente, no caso da pálpebra, está mais ligado aí para, provavelmente, né? Mas lembrando aí, ou sugerindo o tracoma, né? Tracoma. Aqui, ó, eu tenho duas possibilidades também, né? Essa pode ser simplesmente um processo realmente de infartamento inguinal, né, dos linfonodos daí da região da virilha, por causa da infecção pelo gonococo, pode ser. Mas pode ser também, né, um linfogranuloma venéreo, né? Linfogranuloma linfogranuloma venéreo. Esse linfogranuloma é causado pela mesma bactéria que causa o tracoma e que pode causar também corrimento, que é putz, que a cabeça está ruim hoje, gonococo e a clamídia trachomatis, né? A clamídia trachomatis, está o próprio nome falando aí do tracoma, né? Dá o nome à doença. Bom, beleza, então vamos adiante aqui. Foi solicitado, então, o quê? Microscopia. Que tipo de microscopia? Uma primeira aqui, ó, e provavelmente bem sugestivo aí no caso, o médico aí deve ter pensado justamente nessa questão do tracoma aqui, da clamídia, então faz um pedido da secreção ocular por Gienza, que é a coloração adequada para poder tentar se localizar aí a clamídia. Tá? Pelo GRAM, a gente não consegue detectar clamídia com facilidade, na verdade, quase nunca. Né? Entretanto, o GRAM ele é fundamental para a descoberta aqui, né, da Neisseria. Então, a Neisseria é facilmente corada aí pelo GRAM. Não é isso? Muito bem. Então, o que parece que o médico está tentando aqui? Né? Com exames rápidos de coloração, esse exame normalmente sai de um dia para o outro. Se bobear, se estiver dentro do hospital, sai no mesmo dia, horas né? Alguns
Se tiver técnico lá, até minutos você consegue fazer uma coloração e verificar ao microscópio, né? Então, são exames mais rápidos e que muitas vezes são suficientes para poder diagnosticar. Bom, beleza. Então, ele teria duas possibilidades aqui, ele está tentando cobrir as duas possibilidades, um com uma coloração apropriada e outro com outra coloração também apropriada. Essa aqui é mais diferencial para a clamídia, enquanto essa daqui ela vai servir mais para poder verificar a presença da Neisseria. Bom, biologia molecular. Hoje não é tão absurdo falar nisso, não, mas é caro, né? É caro. Então, essas técnicas aqui são empregadas normalmente, né, para tentar se localizar a replicação, né, o material genético do agente infectante. Então, ela é basicamente para procurar clamídia, tá? Basicamente para clamídia. A gonococo, como eu falei, eu não vou ter muita necessidade, que geralmente aqui o GRAM já vai me dizer. VDRL. O VDRL é um exame muito empregado para sífilis, né? Então ele dá uma indicação boa aí da doença venérea, e para sífilis ele é bastante, vamos dizer assim, importante, né? Ele dá uma boa noção das cifras. Inclusive, você consegue, pelo título do VDRL, já estimar se essa pessoa está na fase primária, secundária, terciária, né? Ou se é uma pessoa que já curou e já está com uma que a gente chama de cicatriz sorológica. Então, é um exame sorológico, tá? Para detectar basicamente anticorpo relacionado aí, né, a doenças venéreas, mais especificamente para sífilis. E o HIV, né, faz o teste de HIV. Aqui não é obrigatório, tá? Esse exame, principalmente, o VDRL, pode até ser pedido. Agora, o HIV é só com consentimento do paciente, tá? Então, o paciente tem que concordar. Se o paciente não concordar, né, tem que estar de acordo, porque é direito dele, né, não querer saber, né? Agora, olha só, por que peço isso? Ó, é uma questão mais ou menos óbvia, né? Para que eu vou pedir dois exames de doença venérea se eu estou desconfiando de duas, né? Esse aqui não vai detectar gonorreia, não vai detectar clamídia, mas uma pessoa que pegou lá, clamídia e gonorreia, pode perfeitamente ter pegado essas duas coisas aqui também, sífilis e HIV. Então, né, são exames que normalmente acompanham quando você tem uma dúvida aí com o paciente. Com os resultados do exame, para variar, né, o exame da clamídia foi inconclusivo. Isso aqui não é raro de acontecer, não, tá? Então, em adulto, principalmente, de secreção ocular, que não é uma secreção muito abundante ali para clamídia, está em torno de 36% de positividade, né, de sensibilidade a esse teste, tá? Então, não é nada assim. Se deu, beleza. Aí você tem certeza. Se não deu, você não pode descartar, não, porque a sensibilidade é baixa, né? Outra, secreção peniana, aí apareceu cocos gram-negativos intra e extracelulares, presença abundante de polimorfonucleares. Então, aqui, essa imagem aqui, né? Essa imagem mostrando lá, então, cocos dentro do polimorfo nuclear, aqui, que é um neutrófilo, né? Então, essas células que acorrem aqui, né? Então, essas aqui são os polimorfonucleares. O que recebe esse nome? Pela própria característica dele, né? Olha a morfologia do núcleo dele, né? Então, poli, são vários, morfo, né? Eu tenho várias, a morfologia nucleares, né? Então, o núcleo dividido em três, normalmente, às vezes até em quatro, como está aparecendo aqui, né? Mas mais comum em três lobos, né? Então, são chamados de polimorfonucleares. Eles são os principais fagócitos aí, né? Que vão, então, englobar essas
bactérias. Está vendo as bactérias aqui, duas a duas, ó, né? Intracelular elas estão menorzinhas, e do meio extracelular, por força osmótica, elas estão um pouquinho mais gorduchas, né? Então, dentro do neutrófilo, ela vai aparecer um pouquinho menor, mais achatadinha, e do lado de fora um pouquinho mais, né, mais presente, assim, mais gordinho, tá? Tudo bem. Isso aqui, gente, é diagnóstico fechado de gonorreia. Isso é nem sério, tá? Nem sério gonorreia, tá? Então, essa aqui, beleza. Isso aqui, então, uma das dúvidas nós já tiramos, né? Depois, biologia molecular. Estava aguardando resultado. Ou seja, nós não temos nenhum exame aqui que me conclua que é a clamídia. O VDRL e o HIV deram negativo. Bom para o rapaz, né? Então, você recebe na sua farmácia, né, esse paciente na sua farmácia, apenas com a seguinte prescrição. Ceftriaxona, 500 miligramas, um frasco, frasco ampola, aplicar intramuscular profundo, dose única. Ibuprofeno, 600 miligramas, 30 comprimidos, tomar um comprimido de 6 em 6 horas em caso de dor. Quem analisou aí, teve alguma dúvida disso? Ou foi fácil entender aí qual foi a pedida? Querem comentar alguma coisa? Acharam fácil a prescrição aí? Sim, não? Perguntando para saber, perguntando para ver se tem alguém presente aí. Oi? Não ouvi. Bom, beleza. Então tá. Então, olha só, eu tenho acertos e tenho erros nessa prescrição, correto? Então, bom, primeiro acerto. Primeiro acerto, qual que é? Né? Eu tenho lá a presença, então, né, o prescrita ceftriaxona, né? Então, a ceftriaxona, né, que é uma cefalosporina, que pode ser empregada por via intramuscular e intravenosa, então, geralmente é a escolhida aí para esse tratamento. Por quê? Porque a sensibilidade do gonococo a ela é bem certeira, né? Assim, funciona bem para o gonococo, está atuando bem no gonococo, né? Mas, por outro lado, né, está faltando alguma coisa. O que está faltando nessa prescrição? Hein, gente? Faltando? Não tem nada faltando aí, não? Azitromicina. Azitromicina? Ah, perfeito, né? A azitromicina. Qual que é a função dessa azitromicina aí? Hein? Evitar, né? Se caso tiver infecção por clamídia, ela vai Uhum. evitar reincidir a infecção. Eu acho que é isso. É só reincidir, né? Aí, na verdade, vai evitar mesmo, Jéssica, vai ser parte do tratamento. Porque para a clamídia é mais sensível à azitromicina do que a ceftriaxona, tá? Então, aí acaba sendo um tratamento duplo mesmo. Se a gente pegar, deixa eu até compartilhar outra tela com vocês aqui, eu estava abrindo ela aqui, só para poder a gente lembrar isso aqui com mais facilidade. Deixa eu soltar a outra aqui, né? Liberar a outra. Deixa eu partir para. Ô, Licínio, eu coloquei na prova a ceftriaxona, só que eu coloquei 1 grama. Será que Peraí, considera? vamos lá, vamos ver. Porque 1 grama normalmente eles prescrevem sim, mas não é o protocolo, né? Bom, aqui, vocês estão vendo essa tela agora? Aqui? Então, né? Foi aquela do tratamento, né? Então, só para poder a gente lembrar aqui, né? Não, considero, alguma coisa considero, sempre considero, tá? Vamos ver aqui. Então, lá, ó, uretrite sem identificação da agente etiológico. Então, o que a gente está pensando, né?
Olha, um agente etiológico foi localizado, não foi? Foi o gonococo. O outro nós não conseguimos localizar. Como é que eu vou tratar isso? Eu vou tratar como se não tivesse localizado, tá? Então, por quê? Se eu tivesse só o gonococo, de qualquer forma, né? Olha lá, ó, se eu tivesse uretrite gonocócica e demais infecções gonocócicas não complicadas, o tratamento é exatamente o mesmo, não é? Então, é exatamente o mesmo, é cópia de um do outro aqui, tá? Beleza, então nesse caso, né, ficou faltando a azitromicina, ok? É, então, Ô, né, Lici, sim, mas quando, por exemplo, tem mais dois sintomas aí, né? E quando ela está disseminada, ela fala que faz o tratamento com ceftriaxona de 1 grama, mas não, eu tá, não li vamos que lá, precisaria vou- da vou- azitromicina. mas o que está disseminado? É o gonococo ou é a clamídia? Ah, entendi. Aí eu coloquei Entendeu? como gono... Ah, tá, É, entendi. entendeu? Aqui está É, certo, eu está vendo? raciocinei desse jeito também. Eu, Eu É, raciocinei dessa eu segui essa é, aqui, ó. eu entendi. forma, grama. Eu entendi o raciocínio de vocês. A ceftriaxona, essa recomendação para infecção gonocócica disseminada é quando tem, né? Eu tenho aquelas manifestações, a artralgia, né? A inflamação das articulações, quando aparece, de repente, uma epididimite relacionada com ela, quando eu tenho aquelas manifestações extra região genital, né? Normalmente. Por Então, exemplo, no aí, olho aqui, é tipo uma conjuntivite também, entra é, como nada, não é? a conjuntivite entraria, mas aquele aspecto daquela outra lá está com cara de conjuntivite, Não, tá como porque ele infecção. está na pálpebra, ele não está na conjuntiva. Entendeu? Entendeu? Então eu errei. É, não, mas aí você colocou a ceftrexona, então já tem né, alguma coisa. Então vocês entenderam, né? Então por isso que a gente tem que estar atento a detalhe. Sempre gosto de colocar os detalhes para a gente perceber. Olha lá. Então, no tratamento conjunto, né, das duas infecções, e ali eu tenho uma suspeita, né, então o médico tinha essa suspeita. Agora, o que acontece? Será que ele pensou que era só, como vocês fizeram aí, que era só uretrite gonocócica e estava disseminada? Né? Podia ser, mas aí o tratamento seria com ceftriaxona de 500 miligramas? Então, de qualquer forma, ele estaria errado, concorda comigo? Né? Então, nesse caso, é, é, a conjuntivite gonocócica de adulto, sim, aí também 1 grama, né? Nos dois casos aqui, 1 grama, né? Dose única. Nesse daqui, né, a- quando está disseminado, pode ser um tempo até maior, né? Então, né, ao dia, completando ao menos 7 dias de tratamento. Então, vai usar 7 dias de tratamento, né? Bom, e outra observação que vai ser importante para a gente entender essa prescrição. Nestas e em outras em infecções sexualmente transmissíveis, né? Deve-se sempre que possível tratar o parceiro. Por que sempre que possível? Porque às vezes não sabe quem que é o parceiro, né? Então é complicado. Por exemplo, um pessoal profissional do sexo aí, né? Seja mulher, seja homem, aparece com a infecção. Quem é que ele vai sugerir, ou para quem que ele vai falar para poder tratar também? Complicado, né? Então, são situações que não tem como. Mas no caso desse sujeito aí, putz, né? Ali ele vai ter que. Aí vai melar a história dele toda. Ele é casado, arrumou uma infecção sexualmente transmissível, provavelmente não com a esposa. Se foi com a esposa, também vai complicar a situação para ela, de qualquer jeito. Então, é muito melindre, vocês não fazem ideia. Eu já peguei várias vezes esses casos assim complicados, né? Você tem que ter um jogo de cintura danado. E aí o médico, né, quando o médico faz certinho, né, ele vai e prescreve, né, tratar também o parceiro.
ou faz uma prescrição à parte para parceiro e coloca na prescrição do parceiro, né? Fazer tratamento conjunto. Porque não adianta também, vocês concordam comigo? Eu trato o indivíduo aqui que está com a gonorreia e a parceira continua não tratada. Seja a parceira extraconjugal, seja a esposa dele lá. Nos dois casos, ele provavelmente já contaminou a esposa, se ocorreu essa contaminação, tem que tratar dela também, porque senão, ao tratá-lo, ele fica curado, mas depois vai ser reinfectado, né, tendo relação com a esposa ou com a amante lá. Então, gente, sempre infecção sexualmente transmissível tem que fazer esse tratamento do parceiro. Ok? Então, é importante essa observação. Então, beleza. Então, o que seria recomendado nesse caso, então, né? Então, como eu tenho lá uretrite, né, sem indicação do agente etiológico, um deles pelo menos, né? E a uretrite gonocócica não complicada, estamos trabalhando aqui também com a mesma medicação, essa seria a primeira opção terapêutica, né? O tratamento conjunto com ceftriaxona, 500 miligramas, e a azitromicina também, 500 miligramas. Todos os dois em dose única, né? Na verdade, a azitromicina é 1 grama, né? Que vai tomar 2 comprimidos. Entendido? Então, basicamente essa jogada aqui. Bom, deixa eu voltar para o outro slide lá, então, da prova. Ô, Licínio. Sim. O feno entra para quê? Como? O ibuprofeno prescrito. Ele vai servir para quê? Só para confundir. Mas eu poderia, porque eu coloquei que para que eu poderia substituir o ibuprofeno pela azitromicina. Estaria correto também ou não? Tem substituição nesse caso aqui, você teria que acrescentar a azitromicina, tá? Pode manter o ibuprofeno, não tem problema nenhum, porque o indivíduo pode estar, né, principalmente naquela região inguinal, ele deve estar com dor, e a prescrição aqui foi especificamente para caso de dor, né? Então, pode manter o ibuprofeno, não tem problema nenhum. A questão é acrescentar, né? Se você sugeriu que para acrescentar aqui a azitromicina, aí tá beleza, tá? O ibuprofeno, ele não vai fazer mal aqui não, né? Porque mais o efeito aqui que eles estão buscando é mais o efeito analgésico do que propriamente qualquer outra coisa, né? Porque para reação inflamatória, como anti-inflamatório, você tem anti-inflamatórios melhores do que o ibuprofeno. E, né, você tem aí, está especificamente colocado aí na prescrição, que é em caso de dor. Então, estão usando ele como analgésico, ok? Então, essa é até uma outra discussão que a gente que a gente pode fazer também, em termos de princípio de antibiótico terapia, é quando o médico prescreve sempre lá um antibiótico, junto com ele um analgésico ou um anti-inflamatório, né? Tem necessidade? O que vocês acham? Aproveitar que nós estamos batendo um papo legal aqui, o que vocês acham? Tem necessidade de eu prescrever um anti-inflamatório juntamente com um anti-inflamatório, vamos ficar no anti-inflamatório, juntamente com um antibiótico? Se você está com uma dor de garganta, por exemplo, né, forte lá, e vai ter que usar uma azitromicina. Azitromicina não, desculpa, uma amoxicilina. Tem necessidade? Eu creio que necessidade não tem não, porque aí eles vão utilizar ela com a ação... Ai, Jesus, esqueci. Anti-inflamatória? Eles não vão usar ela como anti-inflamatório, vai usar como analgésico. Às vezes dá uma dipirona, que não vai, né, atacar tanto, já que o antibiótico já faz um ataque aí no fígado, dependendo de onde que o vai estômago, ser metabolizado. Né? Mais drástico no estômago. Né? Então, realmente, o que acontece? Geralmente, os médicos colocam sempre, você pode pegar, quem trabalha em farmácia, provavelmente, sempre que vem uma prescrição para tratamento, né, de alguma infecção, né, seja ela onde for, geralmente acompanha um desses AINES, né? Então, não tem necessidade de ser AINE. Pode ser simplesmente um analgésico, igual de pirona, paracetamol, né?
apesar dos dois estarem classificados também como AINE em muitos livros, eles não têm esse efeito anti-inflamatório. Por quê? Por que eu não tenho necessidade? Pelo seguinte, o que está causando o processo inflamatório e a dor é o quê? É a infecção. Se eu acertei no processo, né, na escolha do meu antibiótico, esse processo inflamatório ele vai regredir à medida que o meu antibiótico for começar fazendo efeito. Então, ali é só para poder diminuir a dor, né? Então, eu posso, né, como vocês sugeriram aí, né, fazer o uso só do analgésico, que é menos drástico para o estômago e tudo mais. Então, aqui, né, nessa prescrição especificamente, o ibuprofeno está entrando no caso de dor e ele não é fundamental, né? Mas também não tem necessidade de descartá-lo aqui propriamente, né? Esse indivíduo deve estar, né? Aquela região linguinal ali da virilha está bem complicado, deve estar dolorido, deve estar. E, de certa forma, pode, né? Até complicar um pouco mais se demorar a fazer o uso do medicamento, né? Mas usando a azitromicina e usando a ceftriaxona, é provável que isso ali comece a regredir. Com 1 dia e meio, 2 dias, a gente vai começar a se sentir melhor naquele quadro. Tá? Então, dado o caso acima, faça o que se pede a seguir. Qual que é o provável diagnóstico? Bom, nós já dissemos aí, né? Provável diagnóstico é uma infecção mista, né, de Neisseria gonorreia e clamídia, né? Então, provável diagnóstico é esse. Né? Por quê? A Neisseria gonorreia está vamos dizer assim, certificado, né, com o exame de GRAM. O outro não teve exame conclusivo, nós estamos aguardando ainda resultado, mas é uma desconfiança séria. Por quê? Por causa da característica daquela lesão no olho, né? Por causa do aparecimento daquela característica também da região ali do linfonodo, né? Então, aquilo é bem provável que seja clamídia. Então, e é comum, viu, gente? É comum a infecção mista das duas, né? Clamídia e conococo. Tá? Então, beleza. Quais elementos desse caso levaram a essa conclusão? Então, já citei aqui também. Primeiro, né? As características físicas das lesões, né? Então, no caso do tracoma lá, não é uma conjuntivite típica de gonorreia. A de gonorreia dá, né, vermelhidão na conjuntiva mesmo, na parte branca do olho ali, né? E ali não está. Vocês voltarem, eu vou voltar aqui na imagem para vocês verem. Né? Não tem, o olho está normal aqui. A pálpebra é que está com aquela elevação. Isso é característico de tracoma, né? Então, é bem assim, não é conclusivo, mas bem indicativo de que seja, né, por clamídia, né? E o exame de grande gota, né, de grande secreção, que deu ali, né, bactérias compatíveis com a morfologia, né, da Neisseria gonorreia. Então, né, o tempo de evolução, né, dos dois casos, o aparecimento, então, do corrimento, né, da secreção começa com um tempo compatível, como eu falei aqui, para a gonorreia, e o aparecimento da íngua lá, do linfonodo infartado ali, aparece mais compatível com o da clamídia, o tempo de incubação da clamídia. Mesma coisa acontecendo para a irritação ocular, né? Então, bem característico aí nos dois casos. Tá? Então, beleza. Elabore um roteiro de anamnese para consulta farmacêutica a este paciente, antes da aplicação da medicação. Justifique cada item. Então, aí era vocês basearem em características, por exemplo, tanto da doença, mas principalmente da medicação, né? Quais os principais efeitos adversos, quais as principais contraindicações no uso da ceftriaxona, por exemplo, né? A gente viu lá, quando eu falei dos macrolídeos, a gente não falou, mas da ceftriaxona tem lá, né?
principal de beta-lactâmico é reação alérgica, reação de hipersensibilidade. Então, né, tem que entrar necessariamente nesse roteiro de vocês isso, né? Essa questão né, se tem alergia a isso, já tomou algum outro antibiótico, se já teve problema com algum outro antibiótico, são coisas que a gente tem que inquirir aí ao paciente. Né? Isso aí eu vou olhar caso a caso. Geralmente eu coloco 3 itens assim que são mais importantes. Um deles é esse, né? O segundo né, que eu acho que seria importante a gente acentuar aqui, né? Se esse paciente se ele tem, né, se a esposa está sabendo, isso é bom perguntar, né? A sua esposa está sabendo, está informada e tal. E, outra coisa, né? Que a gente está falando da análise da prescrição aqui, né? Essa relação, não sei que está mais para frente, né? Então, beleza. Mas é uma coisa importante, de repente, a gente inquirir para orientar, né? Saber se ele tem alguma doença pregressa que possa contraindicar o uso de medicação, né? No caso, como o médico prescrever o ibuprofeno, saber se ele tem algum problema gástrico, né? Úlcera gástrica, ou alguma dispepsia, né? Uma pirose que seja. Então, tudo isso eu tenho que inquirir, tá? Isso aí vai muito, é bem flexível isso daqui. Algumas coisas que podem ser mais importantes. Desde que vocês justifiquem, tá beleza. Por que vocês colocaram isso? Para mim, tá beleza. Você concorda com a prescrição médica? Aí é que eu coloquei, né? Não é que a gente discorde dela, não, mas está faltando coisa, né? Então, o que está faltando? Está faltando a azitromicina. Então, caso concorde, esclareça o usuário como o fármaco curará. Caso contrário, né, não concorde, elabora um comunicado ao médico sugerindo, com base técnica, farmacológica e protocolar, as alterações necessárias. Aí, hoje, seria ótimo. Se isso chegasse na farmácia hoje, seria uma maravilha. Eu mandaria assim, caro doutor, olha só que maravilha que ficava isso, né? Para seu conhecimento, houve uma atualização recente no protocolo de tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Né, então, peço a gentileza de verificá-las, né, e para tal, né, manda uma cópia. Manda uma cópia daquelas tabelinhas ali para ele, né? Olha que bacana, né? Então, o cara vai ficar satisfeito, o médico vai ficar satisfeito. É uma maneira boa de você falar com o paciente, falar assim, o paciente, né? Vem cá, eu saiu uma atualização recente para tratamento desse medicamento, pode ser que seu médico nem tenha visto, né? Então, eu vou pedir para poder, antes da gente começar a tratar, você voltar nele e mostrar isso aqui, tá? Aí, bom, beleza. Ou então, ligar para o médico e fazer isso. Então, basicamente isso, né? Outra coisa que é importante a gente chamar a atenção do médico aí, tá? Que seria o quê? O tratamento da parceira, que não foi colocada aqui, parceira ou parceiro, sei lá de quem que ele pegou isso, né? Então, então olha só, né? Nesse caso, né, não consta aqui nada, né? Um frasco, pronto e acabou. Não tem tratar parceira aqui. Então tem que verificar se né, uma coisa a ser perguntado aqui, né? O médico mandou uma outra prescrição para sua parceira ou parceiras, né? Então é uma coisa para entrar na anamnese ali também do paciente depois. Bom, bacana. Quanto a ceftriaxona, aí, né, classifico farmacologicamente. Então, uma cefalosporina, né, de terceira, né, explique com suas palavras o mecanismo de ação. Então, né, aí é aquilo que a gente, né, explicou na última aula, está lá escrito, né? Então, eles são, os beta-lactâmicos todos agem, né, inibindo as enzimas, né? Eles fazem uma inibição, inibem as enzimas responsáveis pela fase final da síntese da parede celular, né? Parede celular.
principalmente, ou melhor dizendo, em que fase? Nas ligações cruzadas do peptídeo glicano. Ligações cruzadas. Tá? Então, eles agem se ligando às PBPs, as proteínas ligantes de penicilina, fazendo, então, que essas não consigam unir os filamentos de peptídeo glicano. Com isso, ocorre uma diminuição, né, da estrutura, né, uma falha na estrutura da parede celular, né, quando a parede celular está lá, né, as fitas de peptídeo glicano vão sendo formadas, então, as ligações cruzadas. Quando entra, então, os beta-lactâmicos, essas ligações deixam de acontecer, né? Isso faz com que ocorra uma entrada de água aqui, né? Então, vai ocorrer uma lise, né? Lise osmótica normalmente. Então, por isso, a gente diz que os beta-lactâmicos são bactericidas, né? Então, a característica dos beta-lactâmicos é porque esse mecanismo necessariamente vai ter ação matando a bactéria e não simplesmente inibindo o seu crescimento. Beleza? Eu acho que era isso, né? As questões eram essas. Tranquilo? Óbvio que assim, né? Não é todo mundo que acerta tudo, tem algum errinho aqui, outro lá, mas eu acho que a prova em si foi tranquila, não foi? Alguma dúvida aí, gente? Não, tá tranquilo, Licínio. Beleza? Então tá jóia. Beleza.